Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Pega a tua Bíblia Sagrada, teu Evangelho. Eu quero ministrar isto para vocês. São Marcos, capítulo 3, versículo 11. Fique de pé, igreja, porque eu quero ministrar esta palavra de poder para vocês. Se você não tem um evangelho, acompanhe com a pessoa que está ao teu lado. Toda a igreja se coloque de pé. Eu quero ministrar uma palavra de poder para você. São Marcos, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: e os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Amém? Eu vou ler outra vez este versículo 11, preste atenção. E os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Agora toda a igreja, eu falo, a igreja repete em seguida. E os espíritos imundos, bem alto, e os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Amém? Então vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir bastante, bastante, bastante. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Diga um glória a Deus para ser ouvido em toda a cidade de São Paulo. Diga. Diga um glória a Deus para ser ouvido lá no inferno. Mais alto ainda. Diga um glória a Deus para ser ouvido no trono de Deus. Oh, glória! Glória, 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 glória a Deus! Senhor Deus, fala com o teu povo aqui nesta igreja. Fala com o teu povo que vai ouvir esta palavra. Ministra a palavra agora. Uma palavra de poder, uma palavra de vitória, uma palavra de salvação. Ministra isso agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você vê que coisa interessante. Lá em São Marcos, no capítulo 1, a gente encontra que quando Jesus entrou naquela sinagoga, o homem que tinha um espírito imundo, ele exclamou dizendo, olha só, veja Marcos 1:24, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Primeira coisa, o demônio, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe. Ele morre de medo de Jesus. E quando você vê esta passagem, que Jesus aqui na terra entra numa igreja e o demônio fica apavorado, porque o demônio estava lá assistindo reunião sossegado, nós fizemos oração de libertação. Você vê, se a gente não tivesse feito oração de libertação, o que ia acontecer? Esses demônios iam assistir a reunião e iam embora. Não é incrível isso? Iam voltar com a pessoa para a casa delas. Gente, isso é muito grave. E repare uma outra coisa, que o demônio quando ele fala com Jesus, ele clamou em alta voz, dizendo: Eu bem sei quem és, o Santo de Deus. No terreiro, não diz assim, aquele é pai de santo, aquela é mãe de santo, e incorpora esses espíritos imundos. Quer dizer, o demônio, ele quer passar por santo. Mãe de santo, pai de santo, filha de santo, filho de santo. Mas o demônio, ele sabe, o único santo que existe é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele é o Santo de Deus. E o demônio morre de medo deste santo. Vocês viram aqui, gente? Viram aqui? Aquelas pessoas perturbadas. Quer dizer, se a gente não faz a oração, se a gente não desafia o demônio, ele ia assistir a reunião inteira e ir embora com a pessoa. E Jesus não quer isto. Jesus não quer isto, porque Jesus disse logo em seguida, ó, e repreendeu-o Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Quando que Jesus ensinou alguém a abrir o corpo para desenvolver? Aonde que você encontra no Evangelho Jesus dizendo para o endemoniado, olha meu filho, tem um espírito aí te acompanhando, você precisa abrir o corpo para desenvolver. Jesus nunca disse isso. E Jesus, pode ler o Evangelho inteirinho, eu já li várias vezes todos os Evangelhos. Eu garanto para você, em nenhum lugar Jesus doutrinou os espíritos imundos. Em nenhum lugar Jesus ficou falando para o espírito imundo, olha, você está aí com esse homem, você está fazendo ele sofrer, você não percebe? Você tem que ser bonzinho, você está atrapalhando ele. Em nenhum momento Jesus falou assim para o perturbado, acende uma vela para esse espírito. Faz uma oferenda na encruzilhada para esse espírito. Jesus nunca falou, olha, abre o teu corpo para desenvolver. Jesus nunca doutrinou um espírito imundo para ele ficar bonzinho, ou para ele se tornar santo. Porque os demônios são imundos. Quando eles foram expulsos do céu por causa da rebelião contra Deus, eles perderam a graça divina, a unção divina, a imagem divina e se tornaram espíritos imundos, sujos, sem a graça de Deus. Esses demônios, eles não têm qualquer chance de salvação, porque o caso dos demônios é diferente do caso dos homens. Quando o homem pecou, o pecado veio de fora para dentro. O homem foi criado puro, a mulher foi criada pura. O homem, quando nasce, ele nasce puro. A mulher, quando nasce, nasce pura. Ninguém nasce pecador. Todo mundo nasce puro. Deus, quando fez Adão e Eva, eles eram puros. Mas Satanás, do lado de fora, ele embute o pecado, a rebelião dentro do homem, dentro da mulher. Ensina a beber, ensina a fumar, ensina a falar palavrão, ensina a odiar, ensina a amaldiçoar as pessoas. O diabo ensina a pessoa a fazer coisas erradas, a roubar, a matar. Isso tudo vem de fora. O diabo põe na pessoa e destrói a pureza que o ser humano tinha. Mas, com o demônio, é diferente. Porque Satanás, ou Lúcifer, como ele era chamado, o anjo de luz, ele era perfeito. Mas a palavra de Deus diz que ele era perfeito em formosura até que foi achada a maldade dentro dele. No diabo é diferente, a maldade surgiu dentro dele. Ninguém chegou para Lúcifer lá na glória, quando ele era um anjo de luz, o querubim protetor, o anjo preferido de Deus. Nenhum tentador chegou para Lúcifer e falou, se rebela contra o Pai, se rebela contra o céu, amaldiçoa a Deus. Ninguém fez isso para Lúcifer. Ele gerou essa maldade dentro dele. Então não existe resgate para os demônios. Não existe salvação para os demônios. Não adianta querer pegar um espírito mau e querer que ele se arrependa, como muitos fazem aí nos centros, tentando doutrinar um espírito. É impossível, porque a maldade está dentro desses espíritos maus. Para eles não há redenção, para eles não há perdão. Mas para nós, a humanidade, o homem e a mulher, às vezes o homem e a mulher, influenciado pelo diabo, faz coisas terríveis. Faz coisas dignas de um demônio. Uma pessoa faz coisas tão erradas que você fala, aquele homem é um demônio, aquela mulher é um demônio. Mas acontece que essa pessoa está fazendo coisas erradas porque está sendo tentada pelo diabo.
O caso do homem, o caso da mulher, é totalmente diferente de Satanás ou de Lúcifer, ou dos espíritos imundos. Porque enquanto nos demônios, nos espíritos imundos, a maldade está dentro deles, no ser humano, a maldade vem de fora para dentro. Então o sangue de Jesus não serve para salvar os demônios. O sangue de Jesus não serve para a salvação dos demônios, para a doutrina dos espíritos, não serve. Mas para você, não importa quem você seja, e não importa o que você fez na sua vida, você pode ser conhecido pelas pessoas como um verdadeiro demônio. Você pode ser conhecida pelas pessoas como uma verdadeira mulher perturbada, endemoniada, uma verdadeira demônia. Mas para você, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Se você quiser, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Veja só, o demônio aqui, ele sabe que Jesus é santo. Lá no capítulo 3 de Marcos, que nós lemos no versículo 11, os demônios, olha só, vou até reler o versículo 11. E os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Você viu quando nós começamos a orar, aquele homem que estava aqui manifestou numa legião de demônios? Você viu? Nós estávamos orando, o que aconteceu? Na hora, ele caiu por terra, engradinhou as mãos e ficou assim. Caiu por terra de joelhos, para que se cumpra aquela palavra que está escrita no Evangelho: diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que o demônio, ele fica imobilizado diante de Jesus. Olha aqui, ó. Outra coisa, além de reconhecer que Jesus é o Santo de Deus, o demônio também reconhece que ele é o Filho de Deus. Que ele é o Filho de Deus. E por que o demônio crê que Jesus é santo? Porque o demônio crê que Jesus é o Filho de Deus, tem salvação para ele? Não tem. Por que não tem salvação para o demônio também? Porque ele não obedece. Ele não obedece. E o Senhor Jesus, logo em seguida nessa leitura aqui, você vê o seguinte: Jesus está no alto monte, chama os discípulos, escolhe, e diz aqui o versículo 14 assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Veja, Jesus falava para o demônio: cala-te e sai dele. Aí ele chama os discípulos, dá poder sobre os demônios e diz: olha bem, é para expulsar os demônios. E os discípulos começam a curar doentes e expulsar demônios. Tanto é que os discípulos voltam felizes: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Os discípulos ficaram contentes. Puxa, eu sou apenas um homem, mas quando eu uso o nome de Jesus, os demônios dobram o joelho na minha frente, os demônios caem por terra. Isso é uma grande notícia. Então, os discípulos vieram comemorando: Senhor, nós fomos pregar nas cidades depois que o Senhor nos deu poder, e nós começamos a orar pelo povo, os demônios se manifestavam e os demônios caíam por terra. A gente fazia oração e os demônios clamavam, os demônios se ajoelhavam e a gente dava ordem e os demônios saíam. Em teu nome, Jesus, os demônios iam embora. Estavam felizes, mas o Senhor Jesus disse para eles: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os demônios, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A maior alegria que eu tenho é de saber que esses demônios caem por terra, porque o meu nome está escrito no livro da vida. O demônio é obrigado a obedecer e sair. Agora veja, Jesus passou o poder para os discípulos e eles foram fazer a obra. Mas ficou só nisso? Não. Agora veja comigo lá em São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ele ressuscitou, dos mortos, ele está para ir para a glória.
Mas ele resolve fazer uma última reunião com os discípulos. E ele amplia o alcance da bênção. Olha só, Jesus diz assim aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Qual é o primeiro sinal? Em meu nome expulsarão os demônios. Quer dizer que aquele poder que só o Senhor Jesus tinha, e que depois ele passou para os discípulos dizendo: eu estou dando poder para vocês pisar serpentes e escorpiões e toda a sorte e toda a força do inimigo. Esse poder que ele tinha e passou para os discípulos, agora ele amplia para todo mundo que crer nele. Para todo mundo que crer nele, para ter autoridade sobre os demônios. Eu estou te contando isso porque eu quero que você tome posse desta bênção. Quando eu era novo convertido, eu morria de medo do diabo. Eu sei o que é ser perturbado, porque eu era perturbado. Eu escutava barulhos, ouvia vozes, enxergava vultos, tinha pesadelos, sonhava que estava morrendo, sonhava com gente morta. Quase toda noite. Eu sei o que é ser perturbado. Eu sei o que é estar nas mãos do diabo. Eu sei o que é escutar um barulho, sabendo que não tem ninguém fazendo aquele barulho. Não tem ninguém da casa. Eu sei o que é ficar com o cabelo em pé, de medo. Eu sei o que é ficar com todos os pelos do corpo arrepiados, de medo. Eu sei o que é, no meio da noite, cobrir a cabeça e ficar tremendo de medo, rezando para o dia amanhecer, para o sol nascer depressa. Eu sei o que é tudo isso. Eu tinha medo do demônio. Mas por que eu tinha medo? Porque eu não conhecia a palavra de Deus. Porque quando eu fiquei conhecendo a palavra de Deus, e eu tomei posse desta bênção, aí a coisa mudou completamente. Eu não tenho mais medo do demônio, não. Quando eu passo, é o demônio que tem medo de mim. É o inferno que tem que recuar. E como que eu tomei posse desta bênção? Eu quero compartilhar isso com você. Porque alguém pode dizer assim: nossa, como o pastor João Ribe é abençoado, como ele tem autoridade sobre os demônios. Eu queria também fazer isso. Então vou compartilhar com você aqui na palavra. O segredo é esse: é você obedecer. O segredo é você fazer o que o Senhor Jesus mandou. Primeira coisa, crer. Crer. Crer que Jesus é o teu Salvador. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a primeira coisa. Adorar o Senhor Jesus. Isso basta? Não, não basta. Porque o demônio também crê em Jesus. O demônio também crê que Jesus é o Filho de Deus. O demônio também se prostra, se ajoelha diante de Jesus. O demônio também adora o Senhor Jesus. Então só isso não adianta. Qual é a diferença entre nós e os demônios? Quando a gente obedece. Eu creio e obedeço. O diabo crê e não obedece. Como é que eu provo que eu creio e obedeço? Aqui, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Você vai perder a chance de tomar o maior banho da tua vida. Você vai perder a chance de se tornar o santo de Deus. Você vai perder a chance de se purificar de todo o pecado. Você vai perder esta oportunidade de ter autoridade sobre os demônios. Eu não acredito. Porque se você quer ter vitória e poder sobre o inferno, você tem que obedecer. Se você crê e ainda não se batizou porque não quis, você é igualzinho a Lúcifer. Preste atenção. Se você crê, mas ainda não quer se batizar, você é igualzinho a Satanás. Você crê, mas não obedece.
Agora, se você crer e obedecer, você não vai mais ser igualzinho a Lúcifer, você não vai ser mais igualzinho a Satanás. Se você crer e obedecer, você vai ser igualzinho ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai se tornar filho de Deus. O demônio vai olhar para você e vai falar: eu sei quem tu és o Filho de Deus. Aí você vai fazer igualzinho a Jesus: cala-te, demônio, e sai dele. Ô, benção, hein? E o bicho vai ter que sair correndo mesmo, porque senão sobra para ele. Ele vai ter que sair. Você que ainda não se batizou nas águas depois de adulto, você precisa se batizar agora, no próximo batismo. Agora, no próximo batismo. Tem que ser agora. Pastor, eu vou deixar para o outro. O outro que você vai deixar é para o demônio. Porque o demônio, ele vai fazer de tudo para te destruir. Agora, se você obedecer o Senhor Jesus, você vai ser propriedade do Senhor Jesus. Eu quero ver o demônio te destruir. Olha, quando eu era novo convertido, eu morria de medo do demônio. Uma vez eu estava numa igreja e uma mulher que estava lá manifestou um demônio nela. E aquela igreja não sabia expulsar demônios. Fizeram uma rodinha em volta da mulher que rastejava no chão e eu fiquei o mais longe possível. Eu fiquei bem na porta da igreja. Falei, qualquer coisa eu saio correndo daqui mesmo. Mas querendo assistir, né? Com medo, mas querendo assistir. Então estou aqui na porta da igreja, esperando qualquer coisa eu dou no pé. E o pessoal em volta da mulher, rastejando no chão, ela empurrava os bancos da igreja, dava gargalhada. E o pessoal pegava a Bíblia e batia com a Bíblia na cabeça da mulher. E gritavam com o demônio dava gargalhada. Fizeram uma rodinha em volta da mulher. Eu estou com os cabelos em pé, arrepiado, assistindo de longe. Curioso, né? Não quero chegar perto, mas quero ver. Estou olhando de longe. Falei, ainda bem que eu não estou lá. Aí o demônio coloca aquela mulher de pé. Era uma moça, pôs ela de pé. Ela parecia assim, aquelas pessoas que fazem ginástica em circo, sabe? Ela se levantou de um jeito assim, se torcendo toda. E ficou de pé. E no meio da rodinha que estava em volta dela, ela pegou uma brecha e olhou diretamente para mim, que estava lá na porta da igreja. Olhou bem nos meus olhos. E quando ela olhou nos meus olhos, eu fiquei gelado. Parecia que ela não estava vendo mais ninguém, só eu. O demônio olhou bem nos meus olhos, eu lá na porta da igreja. Eu falei, e agora? Ele me viu. Aí ela pegou, dando uma gargalhada, dando assim um riso bem cínico. Ela ergueu a mão assim pro alto, eu não esqueço disso, ergueu a mão assim pro alto, olhou para mim e fez assim com o polegar apontando a queda, dizendo que eu ia cair, dizendo que ele ia me derrubar. Quando ele fez assim, misericórdia, eu falei, tô frito, vai me perseguir o resto da vida. Morria de medo, mas depois que eu obedeci o Senhor Jesus, aquele demônio está arrependido até hoje. Porque eu é que não vou sair do calcanhar do diabo. Porque enquanto eu viver, eu vou usar a autoridade do nome de Jesus para mandar o demônio para o abismo, para libertar as vidas das mãos sujas do diabo. E eu quero que você aprenda a mesma coisa. Eu quero que você faça a mesma coisa que eu estou fazendo e que os pastores da Paz e Vida fazem. Você vai fazer também. Quantas e quantas vezes eu fui expulsar o demônio? Eu tinha 22, 23 anos, comecei a trabalhar cedo no Evangelho. Eu ia expulsar o demônio, aí o demônio ria e falava, eu vou te matar. No começo eu tinha até medo. Falei, puxa, vou morrer cedo, né? O demônio quer me matar, vou morrer cedo. Olha pra mim, tô cheio de cabelo branco. E vai ficar mais branquinha ainda a minha cabeça.
e nenhum demônio vai poder tocar num fio de cabelo meu, porque eu estou escondido nas palmas das mãos do Senhor Jesus. O demônio nunca mais terá poder para te destruir se você obedecer. Como é que você prova que obedece? Se você se batizar. Quem crer e for batizado será salvo. É a tua última chance. Se você não aproveitar agora, você estará perdida nas mãos do diabo. Se você não decidir agora, eu vou me batizar, olha, eu tenho pena do que vai acontecer na tua vida. Porque o diabo já sabe que você entrou em contato com o Evangelho. O diabo já sabe que você está no caminho da salvação. Então ele vai fazer de tudo para te derrubar. Aquilo lá, ó, te derrubar. Ele vai fazer de tudo. Então se batiza logo, porque a partir daí você será propriedade do Senhor Jesus. Quando o demônio quiser te atacar, o Senhor Jesus vai dizer: este não, esta não, porque ela é minha, Satanás. Você não tem poder sobre esta vida não, demônio. Pode desistir. Essa pessoa é minha. Ela creu e obedeceu. Ela se batizou nas águas. Quantas pessoas aqui vão aproveitar esta última chance? Por que eu estou dizendo última chance? Porque para você não existe amanhã e nem semana que vem. Para você só existe hoje. Para você só existe agora. O próprio Deus diz para você: louco, louca, nesta noite pedirão a tua alma. E se você não tiver decidido, aí você vai fazer companhia para os demônios. Aí você vai fazer companhia para Lúcifer. Agora, se você decidir agora, e se a tua alma for pedida esta noite, você não vai fazer companhia para o demônio, não. Você vai fazer companhia para Jesus Cristo. É muito diferente. Você quer? Você aceita? Você quer ter esse poder para chegar para o pior demônio? Pode ser 77 vezes 77. Pode ser uma legião, pode ser 12 mil demônios, não importa. Pode ser o inferno inteiro. Se você aproveitar esta oportunidade, você vai fazer o que eu faço. Você vai ter autoridade sobre os demônios. Jesus passou isso para todos os que crerem e obedecerem. Então eu pergunto agora: quantos dos que estão aqui já decidiram talvez a semana passada, ou decidiram agora, nesse minuto, mas decidiram? Quantos decidiram que vão se batizar nas águas? Levante a mão direita bem alto para o demônio ver. O demônio tem que estremecer. Na hora que ele vê tua mão, ele tem que saber que a partir de agora você não vai dar mais sossego para ele. Olha quanta gente, igreja. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh, glória! Eu estou contente. Escuta, se um só cristão que obedece o Senhor Jesus tem autoridade sobre o inferno inteiro, já pensou todo esse povo aqui? Já pensou? O diabo, ele está desesperado mesmo. Cada vez mais ele vai agir sobre a terra, porque a própria palavra de Deus diz assim: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós e está furioso, sabendo que tem pouco tempo, mas você está escapando, amém? Além de estar escapando, você agora vai ser um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus, para combater o inferno. Todas as pessoas que vão se batizar e ergueram as mãos, vem aqui na frente, por favor. Oh, glória. Venha para cá. Venham todos que vão se batizar. Todos que vão se batizar. Eu quero aqui na frente para abençoar a tua vida. Oh, glória. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quanta gente. Depois que você se batizar nas águas, meu amado, minha amada,
Você vai ter autoridade sobre todos os demônios. Você quer fazer o que eu faço? Quer fazer? Colocar a mão no doente e curar o doente? Em nome de Jesus? Chegar para os demônios e não ficar mais arrepiado de medo? E ordenar e o bicho sair? É bom ou não é? O senhor é militar? O senhor é da aeronáutica? Eu estou vendo a farda da aeronáutica. O senhor é cabo, pelo que eu estou... Graças a Deus. É cabo, né? Na aeronáutica também é cabo? Graças a Deus. Senhor Cabo Moreira, estou vendo aqui escrito no teu crachá. Cabo Moreira, 4º Comando Aéreo. Cabo Moreira. O senhor tem autoridade sobre os soldados lá da aeronáutica? Sim, senhor. Eles obedecem quando você manda? Sim, senhor. Você falou, os recrutas saem correndo. Sim, senhor. Se você falar para o recruta, sem embaixada aí, ele faz. Eu tenho que ir junto. Se você falar assim para o recruta, vai lavar o banheiro, ele vai? Tem que ir. Tem que ir. Por quê? Porque você é cabo e ele é soldado, não é? Certo. A partir de hoje, Cabo Moreira, você vai ter autoridade de general, sabia? Amém. Você vai ser um general, você vai dar ordem para o inferno e os demônios vão ter que obedecer. Amém? Amém. Eu não sou mais do exército de Deus, sou da Força Aérea de Deus. Agora ele é da Força Aérea de Deus. É um anjo de Deus. Boa, gostei. Vamos ajoelhar aqui. Ajoelha comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, a partir de agora, fique manifesto a minha decisão de descer as águas no próximo batismo. Porque eu sou diferente dos demônios. Eu sou diferente dos espíritos imundos. Porque eu creio e obedeço. Por isso, meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. E eu tomo posse da minha bênção. A partir de agora, eu serei semelhante ao Senhor Jesus. A partir de agora, eu também serei filho de Deus. A partir de agora, eu também serei santo de Deus. E os demônios estarão sujeitos à autoridade do nome de Jesus na minha boca. Por isso, meu Deus, me guarda até o batismo e confirma a minha decisão, registrando agora no livro das obras e no livro da vida. Em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.